Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou recebendo muitas pessoas me perguntando sobre restaurantes. Um tema dentre os perguntados que eu gostei bastante foi sobre treinamento de garçons. A pergunta era: o que eu faço para os meus garçons terem um bom atendimento? E aí, esse foi um ponto que eu gostei muito porque eu já vivenciei muito isso. Como vocês sabem, eu tive 3 grandes bares, 3 bares de muito sucesso, de muito movimento, e eu tive um restaurante muito refinado em Brasília, que também a luta incessante, a grande energia gasta naquele projeto era o atendimento. E os garçons, pessoal, eles precisam de treinamento, eles precisam de motivação. Pensa como o trabalho deles é duro. A minha choperia era tranquilo, porque era um turno só. Eles só trabalhavam à noite, mas mesmo assim não era tão fácil. Uma das minhas choperias, aqui em Brasília, a cidade é tombada. Então a gente tinha que guardar todos os equipamentos, cadeiras, mesas, tudo, e no outro dia montar tudo de novo. Então era muito trabalhoso. Agora imagina, a turma que iniciava o primeiro turno, eles tinham que chegar a montar todo o restaurante e depois eles tinham que trabalhar, trabalho duro, caminhada para lá e para cá, sempre carregando bandeja, andando no meio de um movimento. É muito trabalhoso, mas é uma profissão rentável. E aqueles profissionais que estão acostumados, eles tiram de letra. Mas você, como gestor, você precisa de trabalhar esses profissionais. Olha só, a motivação é muito importante. Então, quem estiver na linha de frente, por exemplo, o seu gerente, ele tem que estar sempre trabalhando a motivação, o reforço positivo, o elogio. Naquele momento de crise, naquele momento de grande atividade, choperia cheia, restaurante cheio, não é hora de você ficar chamando a atenção. Você pode dar um feedback de forma muito amena, mesmo que mereça um feedback mais duro, mas aquele momento de tensão não é hora. Os ânimos estão à flor da pele, é hora de você estar sempre conversando com eles de forma doce, deixando eles tranquilos. O ser humano, ele tem a capacidade de acalmar outro ser humano. A sua vibração, ela influencia outro ser humano. Então, se você é um líder, você tem que saber conversar com seus colaboradores em geral de forma tranquila e assertiva. Por exemplo, o cliente chegou e fez um pedido. O garçom esqueceu de lançar aquele pedido. É uma coisa que acontece muito para quem trabalha com o sistema. O tablet ajuda muito nessas horas. Então vamos lá, o garçom esqueceu de tirar o pedido. O cliente, muito chateado, claro, reclama pela demora. Tem 1 hora que eu pedi o meu prato. Aí o garçom vai fazer o quê? Pedir o prato naquele momento, vai pedir urgência. Aí vem um prato errado. Então o cliente está muito bravo, chama o gerente, o cliente já bebeu, está alterado. É hora de você dar bronca no garçom? Você sabe que isso acontece. É hora de você, de forma muito calma, muito assertiva, resolver a situação, conversar com o seu garçom, falar: fica tranquilo, isso acontece, é correria, agora vamos tirar uma lição desse problema. Vamos cuidar para que não aconteça novamente esse erro. Anote, lembre-se, anote. Tudo que te pedirem, você anota, tira disso uma lição, anota tudo. Então você vai, de forma tranquila e calma, você vai deixar o seu funcionário, o seu colaborador tranquilo, vai dar apenas um recado de feedback, de lição daquele erro, e aí sim ele vai poder conversar, ou ele vai poder trabalhar tranquilamente. No outro dia, você dá o feedback de forma mais firme. Olha só, a gente tem conversado muito. Não é a primeira vez que eu converso com você, você não tem anotado os pedidos. Então eu preciso que você anote os pedidos, a gente já tem isso combinado. Ontem você falhou e você viu o problema que deu. Então, comecei a falar que em momentos de tensão, restaurante cheio na hora de você dar bronca em ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que ter um treinamento regular. Pelo menos uma vez por semana você tem que ter uma reunião geral, conversar sobre a cultura da sua empresa. O restaurante, como qualquer empresa, tem que ter uma cultura forte. Todas as empresas de sucesso, elas têm uma cultura forte. Além de você ter a cultura, na cultura você tem as estratégias do seu negócio. E as estratégias presumem o quê? Treinamentos. Então, uma reunião geral para você falar da sua cultura, para você falar dos principais temas corriqueiros que você precisa ajustar. Em todas as reuniões, necessariamente, em um restaurante, você vai falar de atendimento. E aí, quando você fala de atendimento,
você vai exemplificar que o garçom ele tem que estar sempre com muito entusiasmo, ele tem que estar sempre com um sorriso no rosto. Você tem que explicar para ele que o que o cliente está fazendo dentro do seu restaurante é vivendo uma experiência. Imagina, ele foi a primeira vez com uma namorada, ele vai beber, a namorada também é a primeira vez, eles estão conquistando. Imagina aquele momento é uma experiência que eles estão vivendo. Eles vão contar a história lá na frente. O nosso primeiro beijo aconteceu naquele bar, você lembra, amor? Então é isso que o garçom tem que entender. Ele tem que fazer valer a experiência do cliente. O cliente quer ser bem atendido, o cliente quer ser recebido como um lorde. A esposa dele tem que ser tratada, a namorada, como uma dama, com muito respeito, com muita educação. A palavra senhor é uma palavra que funciona muito bem para restaurante, senhor, senhora. Todos nós gostamos de ser tratado assim. O garçom gosta de ser tratado assim quando ele vai para um outro estabelecimento. Então ele tem que entender que ele precisa de agir dessa forma. E nas reuniões gerais você vai sempre falar disso. Você vai falar de todos esses temas que você precisa de estar falando sempre. Porque quando eu digo treinamento, pessoal, é você repetir várias vezes a mesma coisa para criar um hábito. Quando você está educando uma criança, você que tem filho sabe bem disso, você tem que falar 400 vezes para a criança aprender. Eu gosto de usar essa analogia para meus colaboradores. Por quê? Porque assim eu tenho paciência. Sempre que eu penso, opa, eu ainda não cheguei nas 400 vezes para falar com o meu colaborador. Aí você pode estar me perguntando, pô, mas um adulto, ser humano, tem que falar 400 vezes? Pessoal, vamos ter bom senso. Isso você traz para você. Você, enquanto não falar as 400 vezes, você não sai do seu equilíbrio, da sua assertividade. Outra coisa importante, 15 minutos antes de abrir a sua casa, faça o briefing. Outra reuniãozinha, outra ferramenta que dá muito certo. Para você falar apenas daquelas principais coisas. Pessoal, vamos lá, vamos começar daqui 15 minutos, vamos abrir a casa. Então eu quero ver todo mundo sorriso no rosto, todo mundo com muito entusiasmo, eu quero ver todo mundo com muita energia. Lembre-se, o cliente ele está ali para ser enxergado. Você não pode andar pelo salão escondendo do cliente, fingindo que não vê, para correr de trabalho. Garçom tem que ir para a guerra. A guerra é pescar o máximo de clientes possível. Você tem que andar como um radar, olhando para todos os clientes. Você tem que falar isso no briefing. Porque tem muitos garçons, pessoal, que eles gostam de esconder do cliente. Eles chegam no meio do salão, pegar um celular e olhar celular. Não, o cliente, ele tem que ser atendido, você tem que caçar clientes. O garçom é um vendedor. O vendedor, ele caça clientes para vender cada vez mais e mais e mais. Você precisa de passar isso para o seu garçom. O que mais você precisa de fazer para o seu garçom cumprir o combinado de um atendimento de excelência? Você tem que dar condições de trabalho. O que são as condições de trabalho? O seu colaborador, se ele estiver satisfeito, ele vai produzir mais. Eu já vi inúmeros restaurantes que o garçom ele atende numa praça a pelo menos 20 metros do seu computador para ele tirar pedido. Então ele tem que andar 20 metros para achar o garçom, para tirar um pedido, anotar tudo para voltar. Pessoal, procure colocar estações mais próximas. Se você tem dificuldade no seu estabelecimento, use o tablet. Há muitos anos atrás, a gente tinha muitos problemas de conexão, o tablet dava muito problema, mas hoje não. Estamos em 2019. Coloque uma internet boa. Se você usa tablet, não invente de colocar internet ruim. Então, dê condições de trabalho para o seu colaborador. Isso é essencial. Quando você dá condição de trabalho, você pode cobrar. O garçom jamais pode trabalhar sem tomar banho, com barba mal feita. O garçom tem que ter em mente, você tem que falar em todas as reuniões e tem que repetir, massificar, falar 400 vezes, que o garçom ele está cuidando da alimentação. Não adianta a vigilância sanitária ir lá exigir que você tenha o melhor dos cuidados e o seu garçom não lava a mão. Você não tem álcool espalhado pelo seu estabelecimento. Combinado, pessoal? Eu dei algumas dicas, temos várias outras dicas para te dar. Eu vou te dar outras dicas em um outro vídeo. Agora anote todas elas e coloque em prática. Essas dicas vão fazer toda a diferença no seu restaurante. Um grande abraço, tchau, tchau.